Você já parou e perguntou, tia Isa, como então organizar uma secretaria de missões? Para mim é uma pergunta assim interessantíssima, não é? Porque você já escolheu a pessoa que vai ficar à frente da Secretaria de Missões. Ótimos! Homem de Deus ou mulher de Deus, homem que ama missões, que um líder que tem amor às almas, que entende também o sofrimento do missionário, principalmente aqueles que estão lá no campo, não é? Então, ótimo, maravilha, uma pessoa confiável, uma pessoa que sempre esteve ao lado do pastor, apoiando a igreja, apoiando missões, ajudando, evangelizando, perfeito. Então, eu escrevi alguns pontos, né? E eu vou trazer algumas dicas que vai ajudar sim, vai contribuir com esta organização. Bem, gente, o que eu sempre gosto de falar é que eu apenas trago sugestões, mas é claro que a ideia vem de Deus, então você usa a sua criatividade também. O bom, eu costumo fazer o seguinte, eu vejo alguém fazendo uma coisa, às vezes eu não faço da mesma forma, mas através daquela ideia que aquela pessoa fez, eita Jesus, eu já estou tendo outra ideia. É assim que eu trabalho, é assim que Deus faz, não é? Então vamos lá. O ponto mais importante que eu acredito que exista, não é, para que essa organização da Secretaria de Missões seja de grande valia, não é, de grande sucesso, é a motivação da igreja. E a igreja tem que se sentir o quê? Motivada. E para a igreja se sentir motivada, ela tem que ter o quê? Saber qual é o objetivo daquela secretaria. Ela tem que saber o objetivo dos cultos missionários. Ela tem que ter o quê? Então esse é o foco, esse é o objetivo, então vamos, não é? Trabalhar com gosto, com prazer. Porque a igreja desmotivada, gente, mostra que não existe amor. Mostra que não existe afinco, não existe afinidade entre missão, entre igreja e entre o missionário. Então a igreja vai se sentindo o quê? Desmotivada, não é? Então tem que existir. Imagina o missionário no campo e a igreja nem ora por ele. A igreja nem fala que ele está lá no campo. Imagina. E o missionário sabe disso, porque sempre tem alguns amigos, algumas amigas que entram em contato e falam, pai, faz mais de mês que o pastor não fala. Gente, eu me lembro que quando eu estava no campo, que alguém vinha falar alguma coisa da minha igreja, eu era sou, né, graças a Deus, muito ética. Eu dizia, olha, eu estou no campo, eu prefiro não saber de problema nenhum que está acontecendo aí. Eu estou no campo, eu estou longe, então não me interessa, não interessa mesmo, ora por mim e eu vou orar pela igreja, mas muito obrigada por você lembrar e querer me contar, é que eu não quero saber mesmo. Gente, não vale a pena você estar lá do outro lado trabalhando, uma série de coisas na sua cabeça, batalha espiritual, vem um cheio de demônio, vem outro cheio de capeta, vem outro com fome, vem outro precisando de um aconselhamento. Imagine você querer saber as coisas que estão acontecendo, tipo problemas, não, que você não vai poder resolver, não é? Tem problemas que a gente entrega nas mãos de Deus e pronto. Seu irmão talvez não possa resolver e eu muito menos lá do outro lado que não podia fazer nada. Então isso é muito importante também. Eu prefiro não saber, nem me conte. Né? Igreja desmotivada é uma igreja sem visão e é uma igreja que não tem amor por missões. Isso é muito sério. O crente que não ama missões, eu acho que eu li algum livro, sabe? Que existe talvez até a probabilidade de ter que nascer de novo. Gente, eu já ouvi gente dizer, eu não sinto nada por missões. Meu Deus! O ide de Cristo ficou como? A ordenança divina, ide, vá, ó, o modo imperativo, vá, pregue o evangelho a toda criatura. Gente, isso é missão, é uma ordem. O que é missão, gente? É um trabalho que eu recebi para fazer. É algo que foi destinado a mim, não é? Alguém me deu uma ordem, olhe, faça isso, vá, evangelize. É isso. Eu vou para o meu Pai, mas vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder.
Foi isso que Jesus disse para os discípulos. E eles ficaram sim em Jerusalém. E vocês sabem o que aconteceu, né? No dia de Pentecostes o fogo desceu e apareceu línguas repartidas como que de fogo na cabeça daquele povo. Milhares de pessoas aceitaram Jesus através da pregação de Pedro. E a partir daí o evangelho foi ainda o que avançando e chegou até nós. E ainda existe milhares e milhares de pessoas que ainda precisam aceitar a esse Jesus como Salvador. Como essas pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Como eles crerão se não ouviram falar de Jesus? Às vezes você diz assim, eu vou pregar o evangelho. Você só diz, mas você não vai. Porque missão é renunciar. Imagina se eu vou deixar minha casinha com ar-condicionado, com conforto, com tudo mais e vou? São poucos os que dizem, Jesus, eu deixo tudo e te sigo. Você lembra também que o Pedro, quando Jesus chega ali perto de Pedro, naquela pescaria, lembra? Gente, eu acredito, quando a gente lê a história, lê Mateus, Marcos, Lucas, a gente vê que foi a maior pescaria da vida de Pedro. Imagine 150 grandes peixes. E Pedro simplesmente deixa tudo e segue o mestre. Aleluia. Ele poderia passar meses sem trabalhar mais, meses sem pescar, porque tinha conseguido muitos peixes, ia vender aqueles peixes e ganhar muito dinheiro. Mas ele disse o quê? Claro que ele decidiu seguir a Jesus. Então, imagina. Sim, tem um outro ponto também, gente, para que essa organização de missões seja um sucesso. Você deve saber, para a igreja, melhor dizendo, deve saber para onde o dinheiro da missão está indo. É sério, isso é muito importante. Tem pessoas que fazem eventos, não é? Publica a falta do missionário. Não sei o que, vamos, compra isso aqui, olha, e você vai estar ajudando Estados Unidos, você vai estar ajudando o Japão, você compra um leque aqui do Japão, arigato, você está ajudando. E quando na verdade o missionário que está lá não recebe nada. Então, isso é muito chato. Claro que, calma, vamos lá. Se o missionário é enviado da igreja e a igreja mantém o missionário, que não foi o meu caso, porque assim, o envio, a gente vai falar também, vai ter um vídeo em que eu vou falar sobre o envio do missionário. É diferente da igreja apoiar o missionário lá, porque quando diz envio, já vou falando, quando fala o envio, a igreja é responsável por todos os custos do missionário lá, inclusive documentação, alimentação e até os projetos que os missionários fazem. Abrindo aspas aqui, certa vez uma pessoa chegou e disse assim, eu não entendo porque tia Isa divulga a conta dela. Sabe por que eu divulgo? Porque nunca a tia Isa foi enviada por uma igreja, entendeu? Então, todos os 2 pastores que nos ajudaram, e a gente usa esse nome enviar porque se não fosse eles, primeiramente Deus, segundo eles, a gente não teria ido. Então, tanto o meu pastor, vou até citar o nome, o meu pastor de Abreu e Lima, como o meu pastor em Barra de Jangada, né? Tanto um como o outro, eles fizeram o quê? Me ajudaram muito, inclusive, principalmente de Barra de Jangada. Eles investiram mesmo na gente, pagaram os bilhetes, todo mês, não é? Mandava o valor do nosso aluguel, era uma bênção. Mas assim, envio de missionário? Ainda não. O envio, ele supre todas as necessidades. Então, o que foi que tanto um como o outro disse? Pode divulgar a sua conta. Veja que homens de Deus, homens de visão, não é? E o que acontecia? A igreja segurou a corda, tanto uma igreja como a outra segurava a corda, e eles 2 concordaram na gente apoiar, a gente divulgar a nossa conta, e através dessa conta que a gente divulgava, alguns amigos nossos enviavam ofertinha, então era com esse dinheiro que a gente realizou muitos projetos, nós construímos. Eu me lembro que em 2018 eu consegui levantar um grandioso templo. Eu digo grandioso porque para lá é uma mansão, não é? Num lugar como, num distrito como Cuamba, a gente conseguiu levantar um templo de tijolo, né? De alvenaria, 10 por 22.
enorme o templo, ficou lindo, belíssimo, com tudo de ferro, as chapas que a gente chama aqui brasilite, as portas, as janelas e as portões todas de ferro. Jesus mandou oferta para a gente comprar os bancos da igreja, o púlpito, tudo de madeira, chique demais. Você pode até conferir no meu site www.tiaiseacriançada.com.br e você vai lá em nossa história, tem lá nas fotos. Você vai viajar um pouquinho, navegar um pouquinho no meu site e você vai ver as fotos da igreja lá. Também no outro ano, em 2019, né? Aliás, 2020 já, esse ano, no mês de fevereiro, meu esposo também, eu vim para o Brasil, ele estava ainda lá, nós conseguimos o quê? Levantar um outro templo, quer dizer, implantação de igreja é um trabalho missionário que quando a igreja envia um missionário, é a igreja quem banca esse projeto, entendeu? Existe uma diferença da igreja apoiar um missionário e existe a diferença entre a igreja enviar o missionário. Então, como a nossa não nos enviou, então a gente aceitava as ofertas que vinham. E é claro, a gente informava para a nossa igreja. De 2 em 2 meses eu sempre passava um informativo e o pastor estava ciente de que chegou uma oferta X para a gente fazer tal coisa. Não era nada escondido, a gente mandava as provas, as fotos, mandava os vídeos, louvava a Deus e a igreja estava, amém. Por quê? Porque a igreja estava junto com o missionário segurando a corda. Então é muito importante esse vínculo entre o missionário e a igreja, e quando tem a Secretaria de Missões, ótimo, o missionário com a Secretaria de Missões e a Secretaria de Missões passa para a igreja através do que o missionário passa tudo para ela, entenderam? Tem mais só uma observação hoje, a gente está falando muito, uma outra parte importante, já pensou? O secretário, o líder, secretário, não conheceu o objetivo do projeto do missionário? Que complicado, né? Imagina, o que o missionário faz? O missionário trabalha em quê? Não sei o que é que ele faz. Gente, imagina, o missionário trabalha com 150 crianças órfãos. Nós temos agora mesmo, voltando, no lugar, não vou dizer o nome do lugar ainda, mas fica próximo a Cuamba, já temos 80 crianças órfãos e uma grande maioria com o vírus do HIV. Esse era o meu sonho, realizar esse projeto lá, mas talvez os meus sonhos não sejam ainda os sonhos de Deus, ou talvez não para agora, não sei quando isso será concretizado. O Moenê Messias, que quero mandar um beijão para ele, para toda a família, já cedeu o lugar junto com a comunidade, não é para mim, para meu esposo, nem para minha igreja. O lugar é para a comunidade, que nós, se Deus assim permitir, voltaremos lá para realizarmos esse projeto junto à comunidade. Como será, Tchê, esse projeto? Esse projeto a gente vai trazer Jesus para aquelas crianças de uma forma dinâmica, de uma forma didática. Vamos alfabetizá-las cada uma utilizando os princípios bíblicos, entendeu? Então, isso aí são os objetivos que o missionário passa para quem? Para a Secretaria de Missões, para o secretário de Missões, que ele passa as informações, pelo menos é o que deve fazer, essas informações importantíssimas para a igreja. E é quando a igreja, quando recebe essas novidades, ela se sente o quê? Motivada. Gente, o missionário realmente está trabalhando, vale a pena. Agora, o missionário que fica o tempo todo lá naquele lugar chique, tirando foto, tal, mostrando, e não mostra o que está fazendo dentro do campo missionário, a igreja vai ficar o quê? Desmotivada. Então, não deixe a sua igreja desmotivada, missionário. Aliás, secretário, mostre o trabalho que o missionário no campo está exercendo para que a igreja, junto com a Secretaria de Missões, se sinta motivada, se una e que o trabalho seja cada vez mais próspero e eficaz para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada.